Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Âncora Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos se aprofundar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao versículo de número 16. Mas antes de se aprofundar nesse texto, eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que ainda não faz parte deste canal, a se inscrever neste canal, ativar o sininho para que o YouTube possa te notificar quando lançarmos um vídeo novo, também deixar aquele like maravilhoso, aquele comentário, para que a gente possa se interagir e se conhecer melhor nessa grande comunidade daqueles que amam e querem aprender da palavra de Deus. Maravilha! Você, meu irmão, que quer se aprofundar, eu te convido. Permaneça até o final deste vídeo para que você possa conhecer sobre a palavra de Deus, especificamente no capítulo 5, versículo de número 13 de Mateus, até o versículo de número 16, sal da terra e luz do mundo. Jesus, depois de apresentar aos seus discípulos ali no Sermão do Monte, Mateus vai fazer essa referência a partir do versículo de número 1, do capítulo 5, ele vai apresentar as beatitudes, ou o que a gente chama de bem-aventuranças, e logo depois Jesus ele vai apresentar aos seus discípulos duas metáforas que fazem referências à identidade do cristão. A metáfora do sal e a metáfora da luz. Ele vai usar esses dois elementos, metaforicamente falando, para fazer referência ao que os discípulos deveriam ser para influenciar o mundo que eles vivem. E aí, assim, aplicando a nós hoje, é isso que Jesus espera que nós, como cristãos, como os discípulos amados, faremos, que é ser sal e luz para o mundo. Vamos lá, então. No capítulo 5, versículo de número 13 ao versículo de número 14, ou especificamente o versículo 13 e o versículo de número 14, Jesus vai falar assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí nós temos que entender o seguinte, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Entenda assim, meu irmão, minha irmã, que não tem como nós, como cristãos, passarmos desapercebidos pela sociedade. A sociedade tem notado a influência dos cristãos, em relação a tanto influência na política, influência nos valores, nós temos influenciado. E aí essa influência leva em conta nosso posicionamento como sal e luz do mundo. Você vai entender esse posicionamento que Jesus queria que quer que os seus cristãos, que os seus seguidores possam influenciar na sociedade, tá? O mundo ele não pode estar indiferente, tá? Ele não pode simplesmente passar desapercebido sobre os seguidores de Cristo, ok? Bom, vamos lá, a leitura bíblica que nós vamos usar, e se você quiser acompanhar, é Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Guarde esse tema, pisado pelos homens, que você vai entender o que Jesus está falando aqui, tá? Nós vamos falar sobre isso. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Guarde também essa palavra alqueire, tá? Que nós vamos aprofundar nela também. Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Maravilha! Vamos lá, vamos falar então um pouquinho do sal, o papel do sal no cristão, ok? Vamos lá, Mateus 5,13, o simbolismo do sal. Aí o simbolismo em Mateus 5,13 vai levar em consideração 3 elementos que o sal tem, tá? Que é a conservação, o sabor e a sua
pureza, tá? Falando em conservação, no mundo antigo, tá? E aí quando eu falo mundo antigo, não é só lá na época de Jesus, mas isso veio depois, há algum tempo, e até há pouco tempo atrás se usava muito o sal para a conservação, tá? O sal era usado para preservar os alimentos, impedindo a sua deteriorização. Isso reflete o papel dos cristãos em preservar os valores morais e espirituais em um mundo corrupto. Tá? Então, o papel do cristão como sal é a conservação. Nós precisamos se conservar em relação ao mundo, tá? Nós precisamos conservar a nossa vida em santidade, em obediência em relação ao mundo e conservar também os valores morais, éticos, perante a palavra de Deus em relação aos valores do mundo também, tá? 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra do Senhor, Paulo vai dizer da seguinte forma: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados ou conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo ele vai dar a conservação na totalidade. O que isso significa? Que Paulo vai apresentar aqui a tricotomia do homem, que é espírito, alma e corpo. Então nós precisamos conservar, nós como cristãos, precisamos se conservar íntegros e irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e o nosso corpo. Então esse é o papel do sal, conservar, tá? Se conservar, tá? E se separar do mundo, tá? Ser separado das práticas do mundo em relação à conservação moral e ética do cristão. Uma outra situação e um outro também alinhamento em relação ao sal é a questão do tempero. Tá? O sal realça o sabor dos alimentos. Da mesma forma, os discípulos de Cristo trazem propósito, esperança e alegria à vida humana. Entenda no que eu vou dizer aqui, tá? O sal, se você perceber, você comer uma comida, por exemplo, sem sal, tá? Insossa, você não vai perceber o sabor daquela comida. Talvez um sabor um pouco mais forte talvez seja percebido. Mas uma vez que você salga a comida, tá? Que você passa um pouco do ponto, por exemplo, de sal, por exemplo, já é percebido. Então o sal no meio deste mundo, tá? No meio deste mundo, ele precisa ser, o cristão, no caso, como sal, precisa ser percebido. E através de propósitos, esperança, alegria, sabor, graça, nós somos percebidos num mundo insosso, num mundo sem graça, num mundo sem tempero. Então um dos simbolismos do sal é exatamente isso, é trazer tempero a este mundo corrompido, esse mundo insosso, esse mundo sem graça, tá? E nós também não podemos ser demasiadamente salgados, né? A Bíblia vai dizer em Colossenses 4:6 que a vossa palavra, Paulo ensinando aos colossenses, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tem muitos cristãos, irmãos, que exageram demais no sal, né? E aí a comida fica, tá? A comida, quando eu falo aí, claro, metaforicamente falando, a comida fica infelizmente intragável. Fica infelizmente, não consegue ser digerida, né? E automaticamente, às vezes a pessoa até joga fora a comida, se é que vocês estão me entendendo. Então nós precisamos trazer a nossa palavra temperada com sal, trazer esse tempero para o mundo sem que exagere, sem que seja exagerado, sem que seja demasiadamente exagerado, né? O que isso aí nós podemos falar é que nós não podemos nesse momento, trazendo sabor, né, exagerar demais no sal. Precisamos ser temperados.
temperados. Para quê? Para que tudo seja agradável. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você e queria que você respondesse nos comentários. Você é sal refinado ou você é sal grosso? Responda nos comentários. Vamos lá. E um segundo simbolismo também do sal é a pureza, tá? O sal era considerado puro no mundo judaico, simbolizando a pureza espiritual exigida dos seguidores de Deus. Veja bem, quando a gente fala de pureza, nós falamos de separação. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, sede santo como eu também sou santo. E aí santo nesse original tem a ver muito com o relacionamento, com uma separação do mundo, tá? Então a separação do mundo. Então o sal, ele é considerado puro, é a pureza. Todo cristão precisa pensar e entender que ele precisa ser puro. Ele precisa estar na pureza, nas suas palavras, nas suas condutas, nas suas decisões, usar a pureza, ser puro. Eclesiastes 9:8, o sábio Salomão vai escrever algo interessante. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E aí aqui existe um tempo, olha só, qual é o tempo? Em todo tempo. Quer dizer, de manhã, de tarde, de noite, todo tempo nós precisamos ter as nossas vestes alvas, quer dizer brancas, e branco representa pureza na Bíblia. Quando você ler branco, ou ver branco, alguma coisa representando branco, ou ver o sal na própria Bíblia, nós vamos entender como pureza, tá certo? Como pureza. Vamos lá. E se o sal perder o sabor? E se o sal perder o sabor? Teologicamente, isso refere-se à possibilidade de os cristãos se tornarem ineficazes ao abandonarem seus princípios e compromissos com Cristo. O sal impuro não é útil e era descartado, uma advertência contra a conformidade com o mundo. Jesus vai dizer assim, ó, não ameis o mundo nem naquilo que o mundo há. Olha que interessante. E se o sal for insípido ou perder o sabor? Lembra que eu pedi para vocês gravarem ali, quando eu li a leitura bíblica, que Jesus vai falar assim, ó, que nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens. O que isso significa? Quando o sal se tornava impuro ou insípido, o que eles faziam? Para evitar que as pessoas escorregassem, quando estivesse, por exemplo, uma névoa ou estivesse nevando, alguma coisa assim, eles jogavam sal nas escadas, tanto do templo ou como de uma repartição pública ou até mesmo nas ruas, para que os homens pisassem e não escorregassem. Então, quando o sal se tornava impuro, insípido, quando ele perdia a sua essência, olha que palavra, a sua essência, infelizmente ele era jogado para que os homens pisassem em cima dele e assim não escorregassem. E isso é o perigo do cristão quando ele se torna insípido, é que ele é desprezado, jogado, né? Perde a sua ineficiência ou fica ineficaz, né? O sal ele é descartado. Então aqui nós temos uma advertência do apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, que diz assim, ó, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É uma advertência. Se você está firme, continue firme. Cuide-se para não cair. Cuide-se, sal, para não perder o seu sabor. E agora nós vamos usar a próxima metáfora que Jesus usou, que é a luz. E aí nós vamos verificar em Mateus 5,14 a luz no Antigo Testamento. A luz é frequentemente associada à presença e orientação divina. Salmo 119, verso de número 105,
ela vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui trazendo a alusão também, tá, em referente à orientação divina. Lâmpada para os meus pés, que é o farol baixo, e luz para o meu caminho, que é o farol alto, né? Aqui fazendo uma alusão em relação a veículos, tá? Jesus se identifica como a luz do mundo, João 8,12. E os cristãos, como reflexos dele, têm o papel de iluminar o mundo em trevas espirituais. Veja só, meus irmãos, nós somos reflexos de Cristo. Nós somos cristãos. A palavra cristãos significa aqueles que são seguidores de Cristo ou se identificaram com Cristo. Então, nós como cristãos precisamos ser como Jesus em João 8,12 diz que é a luz do mundo. Nós precisamos também ser luz do mundo para esse mundo que está em trevas, tá? Nós temos o papel de iluminar o mundo em trevas espirituais. Esse é um dos papéis, tá? Em Êxodo, Deus também vai trazer a luz como orientação, como a presença de Deus ali no meio do povo, certo? Então você precisa ser luz para iluminar o mundo em trevas espirituais. Cidade sobre um monte, Mateus 5,14. Essa metáfora sugere que a presença de um verdadeiro discípulo é visível e inconfundível. Assim como uma cidade no alto é vista por todos, os cristãos devem ser testemunhas visíveis de sua fé. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Entenda uma coisa: não se consegue, tá, esconder uma cidade que ela está iluminada sobre um monte. Não consegue tampar uma cidade. Quando você está vindo de viagem, que você vê uma cidade no alto de um monte toda iluminada, à noite, por exemplo, você já consegue identificar que você está chegando em um objetivo ou em algum lugar. Nós como cristãos, nós precisamos entender que nós somos testemunhas visíveis, tá? Visíveis daquilo que Deus tem para este mundo corrupto, esse mundo que está infelizmente em densas trevas. Nós precisamos ser um guia de um destino para este mundo que está em trevas. Preste atenção que Filipenses 2, 15 e 16 vai dizer: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, você como cristão precisa entender que você é uma cidade sobre o monte. Não se tem como esconder uma cidade que está sobre um monte. Não tem como se esconder. Mateus 5,15. Luz debaixo do alqueire. Propósito da luz. Uma luz é acesa para iluminar, não para ser escondida. Isso sublinha que os cristãos devem viver de maneira pública e corajosa, proclamando os valores do reino de Deus. Esconder a luz equivale a negligenciar ou evitar a responsabilidade de ser testemunha de Cristo. O que é um alqueire? O alqueire, todo mundo assim acha que é um pedaço de terra. Na realidade não. O alqueire nesse texto era um cesto que os viajantes levavam as cargas nos seus animais de cargas. E quando chegavam em algum lugar, eles descarregavam esse alqueire e aquele alqueire virava um lugar onde um cesto para onde se podia guardar mais coisas. E aí o que Jesus está dizendo? Não consegue colocar uma luz, né? Não consegue deixar uma luz, não se acende uma luz e coloca debaixo do alqueire. Quer dizer, coloca o alqueire em cima. Em outras traduções, uma vasilha em cima. Por quê? Uma vez que eu coloco uma vasilha em cima, ou se você quiser fazer essa experiência, pegue uma vela, por exemplo, acenda a vela e coloque um copo em cima dela.
Em poucos minutos você vai ter, primeiro, tá? Se você colocar um copo que é massivo, né? Que é maciço, por exemplo, não um copo de vidro, você vai fazer o quê? Você vai apagar aquela luz, você vai apagar o brilho da luz. Segundo, automaticamente vai parar de correr o oxigênio para aquela luz e ela vai se apagar. O maior problema do cristão como luz, que muitas das vezes vai para debaixo de um alqueire, é, primeiro, perder o seu brilho, tá, como cristão, e segundo, perder a sua essência ou oxigênio, tá? E aí, entre aspas, é claro, o oxigênio que mantém ele aceso. Todo cristão que se esconder e negligenciar ou evitar a responsabilidade de ser testemunho de Cristo vai perder o seu brilho e vai perder a sua essência. Por isso nós precisamos ter muito cuidado em manter o nosso brilho em Cristo, é claro, e aqui eu não estou dizendo para você brilhar, tá? Não estou dizendo para você brilhar como no ego ou alguma coisa desse tipo, não, eu estou dizendo para você brilhar para que seja a luz de Cristo. E não podemos perder a nossa essência como cristão. E a essência tem a ver com o nosso próprio oxigênio, aquilo que nos mantém de pé como cristão, que é a palavra de Deus. João 3,21 vai dizer assim, ó: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, entenda de forma muito interessante. Ninguém consegue esconder uma luz, ou não se esconde uma luz, não se acende uma luz para se colocar debaixo de um alqueire. As boas obras como evidência, Mateus 5,16. As boas obras são um reflexo visível da transformação interna operada por Cristo. Elas não são feitas para a glória pessoal, mas para glorificar o Pai. A ênfase está em um testemunho prático e ativo que inspira todos ou outros a buscarem a Deus. Entenda, quando você pratica na luz, quando você está na luz ou você é sal e luz do mundo, automaticamente você tem boas obras. Isso fica evidente, tá? Nós, como sal e luz do mundo, nós precisamos ter as nossas boas obras evidenciadas. Não é pelas obras que você demonstra que você é sal e luz. Não, é sendo sal e luz que as suas obras serão evidências. Efésios 5,11 vai dizer assim, ó: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isso quer dizer o quê? Você, como luz, não pode ter nenhuma obra ou se comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Você é luz. As suas obras precisam ser evidenciadas pela luz. Já percebeu que tem muito cristão por aí que não quer que as suas obras venham à tona? Né? Por quê? Porque as suas obras, né, não são obras frutuosas da luz, mas infrutuosas das trevas. Implicações teológicas, a identidade dos discípulos. Jesus, é interessante que Jesus no texto, ele vai dizer assim, ó: vós sois, tá? Ou vocês são, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Entenda, Jesus não deu opção, vocês serão, vocês deveriam ser. Não, Jesus disse, vós sois. A identidade como sal e luz é uma realidade presente e inerrante para os seguidores de Cristo. Se você segue a Cristo, ama a palavra de Deus, tem uma vida com Cristo, você é sal, você é luz. Você não tem opção de não ser. Você não tem opção de dever ser ou você deveria ser. Não, você é. Porque isso é uma realidade, tá? Inerrente ou inerrante para os seguidores de Cristo. Essa identidade implica responsabilidade. A inatividade ou conformidade é vista como uma falha em cumprir o propósito divino. Uma vez que você deixa de ser sal e deixa de ser luz, você infelizmente falhou em cumprir o propósito divino. João 15,14 vai dizer: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então a identidade do discípulo, dos discípulos, está nisso: fazer aquilo que Deus
manda, que Jesus quer que façamos. Missão no mundo. Os discípulos não são chamados a isolar-se do mundo, mas a engajar-se nele de forma transformadora. A metáfora do sal implica proximidade. Assim como o sal é eficaz quando está em contato com o alimento, os cristãos só podem impactar o mundo ao viverem no meio dele. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora em relação ao sal. O sal, ele antigamente, para tornar-se, na questão da conservação, ele precisava ser esfregado no alimento. E aí, Jesus vai fazer essa metáfora. Ele precisa estar em proximidade. Não estou dizendo amar o mundo, mas se aproximar daqueles que estão perdidos e pregar o evangelho. Marcos 16:15 vai dizer: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. João, lá no evangelho de João 1:12, vai dizer assim, e todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Prega-se a criatura para que a criatura vire filho, viu? Isso é a missão do cristão como sal e luz. Relação com Deus e os outros. As boas obras não são meios para obter salvação. Efésios 2:8, por exemplo, vai dizer, sobre isso. Elas apontam para Deus, glorificando-o diante dos outros. A mensagem de Mateus 5,16 reflete o ideal do reino: viver de maneira que os outros reconheçam Deus por meio das nossas ações. A nossa luz precisa refletir as nossas ações e, através de refletir as nossas ações, trazer as outras pessoas com um relacionamento com Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A nossa luz precisa refletir as nossas boas obras, para que o mundo glorifique a Deus que está nos céus. Aplicação pessoal para hoje: ser sal. Preservar valores éticos e morais em um mundo que os despreza e influenciar positivamente a sociedade com atitudes e palavras que refletem Cristo. 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos preservar os nossos valores éticos e morais, como sal, e influenciar positivamente a sociedade com atitudes e palavras que refletem. E aqui nós estamos com os dois aspectos do sal: preservar e salgar. Preservar e influenciar. Sendo luz, viver de forma autêntica e transparente sem esconder a fé. Nós não podemos esconder a nossa fé, nós precisamos ser autênticos, transparentes. Se perguntarmos se somos cristãos, responderemos: somos cristãos. E compartilhar o evangelho não apenas com palavras, mas também com ações que demonstrem o amor de Deus. Entenda, não podemos ser amigo do mundo, mas podemos influenciar o mundo. Não podemos ser influenciados pelo mundo, mas podemos influenciar o mundo. Tanto é que Tiago 4:4 vai dizer: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faze-se inimigo de Deus. Então nós precisamos viver de forma autêntica, não escondendo a nossa fé, compartilhar o evangelho, e não só com palavras, mas com ações que demonstrem o amor de Deus. Nossa conclusão: Mateus 5:13-16 desafia os cristãos a viverem de maneira que sua fé tenha impactado ou impacto tangível no mundo. Como sal, eles devem preservar e influenciar. Como luz, devem revelar e guiar. Essa passagem não apenas descreve quem os discípulos são, mas também o que eles devem fazer, tudo para glorificar a Deus e atrair os outros ao reino. Entenda o seu papel como sal: preserve e influenciar. Preservar e influenciar. E como luz, revelar a glória de Deus e guiar o povo
para guiar as pessoas, esse mundo, para o conhecimento da palavra de Deus e do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos, como cristão, tá? Precisamos trazer as pessoas, tá? Trazer as pessoas para glorificar a Deus e atrair eles ao reino de Deus. Muito bem, nós acabamos o nosso estudo de Mateus 5, 13 e 16. Eu quero convidar você, meu irmão, a nos seguir aqui também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado deste grande vídeo, desse grande ensinamento e desse grande aprofundamento. Que Deus vos abençoe, vos guarde e vos preserve para a glória de Deus.